O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é feito para a edificação do corpo de Cristo e que visa alcançar aos corações de todos aqueles que amam a Deus e que desejam conhecê-lo segundo a sua palavra. Nós queremos nesta manhã abrir este programa, lembrando a todos vocês que nos assistem nesta manhã, da palestra que acontecerá no próximo sábado, dia 25, a palestra cujo tema é Os 7 Selos do Apocalipse. Essa palestra será ministrada na nossa extensão ministerial em Planaltina. Anote o endereço, quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis, em Planaltina. Portanto, vocês irmãos aí de Planaltina, irmãos de Sobradinho, de Colorado e das imediações, são os nossos convidados especiais para participarem dessa grande ministração, dessa palestra que certamente vai nos enriquecer com os ensinamentos escatológicos a respeito dos últimos acontecimentos que terão lugar no tempo do fim, nos últimos 7 anos da história da humanidade, antes do estabelecimento do reino milenar, do reino de Cristo sobre a terra. É por isso que eu quero convidar a você e a sua família que nesta manhã nos assiste para estar conosco no próximo sábado, dia 25, às 19 horas, neste endereço que está aí no seu televisor. Venha participar, venha receber a revelação de Deus, revelação esta que certamente vai abrir o nosso coração, vai despertar o nosso espírito para uma vida como daqueles que de fato aguardam o retorno de Jesus Cristo em sua segunda vinda. Aqueles que participarem, tenha certeza disso, certamente será alcançado com uma grande bênção e graça da parte de Deus, que nos edifica, que nos restaura, que nos transforma e que, sobretudo, nos prepara para o grande encontro com Cristo na sua segunda vinda. Quero também lembrar os irmãos de Goiânia que não somente nós temos agora o programa em Goiânia, neste canal, todo sábado, às 9 horas da manhã, como também temos aí em Goiânia uma extensão ministerial na presidência do Bispo Giovanni. Anote o endereço da nossa extensão em Goiânia, Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. E também aqui em Taguatinga, na nossa sede, que nós agora estamos com um novo endereço, em um novo local, mais amplo, mais confortável, para então receber a você e a sua família. O nosso novo endereço é este que está aí no seu televisor, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Você que vem pela Avenida Sandu, o ponto de referência é o Colégio Ideal, descendo a esquina do Colégio Ideal, na QI 4, lote 23, logo você encontrará ali o nosso local de reuniões para receber a todos vocês. Se vocês vierem para Hélio Prates, poderá entrar ali também por detrás, ali pela Feira dos Goianos,
e logo você vai localizar o nosso novo local. Estamos ministrando agora uma nova série de mensagens, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Amanhã, domingo, será a quarta ministração, mensagens poderosas no poder do Espírito Santo, que tem despertado o coração de muitos, que tem abençoado a vida de milhares de pessoas, que certamente tem transformado, tem nos curado e tem nos preparado para o encontro com Cristo. Vocês todos são muito bem-vindos amanhã às 18 horas em o nome de Jesus. Quero convidá-los então a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse. Estamos agora ministrando a última carta à igreja em Laodiceia. Na verdade são 7 cartas. Apocalipse capítulos 2 e 3, a ministração das 7 cartas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, cartas proféticas que traçam o perfil profético de cada era da igreja, ou de cada parte da igreja, desde o primeiro século, ali a igreja de Éfeso, final do primeiro século, discorrendo toda a história da igreja, passando ali pelo terceiro século, quarto século, pela Idade Média, a igreja de Tiatira, a igreja apóstata, a igreja romana, mostrando aí o tempo da reforma, e então passando por período áureo da igreja de restauração de Filadélfia, e então chegando agora a igreja dos últimos dias, a igreja dos dias atuais, a igreja de Laodiceia. Veja que esta última carta, Laodiceia, muito nos interessa. Embora todas as demais cartas sejam importantes para nos mostrar os desvios que tiveram lugar na história da igreja no passado, esta última carta, Laodiceia, é a mais importante para nós, porque ela fala da igreja atual, traça um perfil da igreja dos dias de hoje, da igreja cristã, evangélica, dos dias em que nós vivemos. E, portanto, você que é irmão em Cristo, você que é um crente em Jesus Cristo, você que de fato teve um encontro com o Senhor e deseja segui-lo segundo a sua palavra, você precisa de dar uma atenção especial a esta carta. Permita que o Espírito Santo te revele, mediante a Escritura, a igreja dos dias atuais, para que você a conheça, para que você possa conhecê-la no íntimo, no profundo, segundo as próprias palavras de Cristo, para que você jamais possa ser presa fácil desse atual sistema religioso, cristão, evangélico, apóstata e decaído. E, portanto, abra o seu coração e abra também a Escritura, olhos fixos na palavra, para que você tenha a plena compreensão daquilo que Jesus nos deixou escrito em sua palavra. Capítulo 3 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 14, leiamos: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, vejam que estas palavras aqui ditas não são minhas, são palavras que o próprio Jesus Cristo pronunciou contra a igreja de Laodiceia. No tempo de João, no primeiro século, quando ele recebeu estas revelações, havia lá a igreja de Laodiceia que se situava na Ásia Menor. E então aquela igreja, ela nos foi colocada, nos foi dada como um sinal profético para a igreja dos últimos dias. A igreja de Laodiceia, da Ásia Menor, com essas características, nos foi dada como um protótipo para nos mostrar como seria a igreja dos últimos dias. E vejam, amados irmãos e irmãs, quão graves são estas palavras. Na verdade, é uma profecia, é uma palavra profética de Jesus, dizendo a respeito da igreja do século 19, 20
e 21, sobretudo da igreja do século 21, porque é esse o século em que nós vivemos. Veja que Jesus fala: conheço as tuas obras. Então nós queremos partir nessa mensagem observando e atentando para esta advertência. Jesus conhece as obras da igreja do tempo presente. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Ainda que muitos homens, chamados homens de Deus, ou mesmo supostos homens de Deus, muitos líderes conduzam a igreja de Cristo do modo como melhor lhes parece, mas nós não podemos nos esquecer que os olhos do Senhor estão sobre a sua igreja, está sobre os líderes dessa igreja. Os olhos do Senhor estão sobre cada membro, cada pessoa que integra a igreja do tempo presente. Portanto, nós estamos diante dos olhos daquele que a tudo julga, que a tudo vê, que a tudo perscruta e que nenhuma obra pode ficar fora do olhar penetrador, do olhar perscrutante de Jesus Cristo, desse que diz: conheço as tuas obras. Isso significa que nenhum de nós ficaremos isentos do seu juízo. Naquele grande dia, quando Jesus voltar, e esse dia não está longe, Jesus então trará à tona, trará à luz todas as obras da igreja do tempo presente. Embora muitos achem que esse dia nunca chegará, ou mesmo inconscientemente pensem ou considerem que não haverá nenhum tipo de retribuição para nossas obras, nós nos enganamos se assim pensamos, porque a Escritura diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Veja que Jesus diz: conheço as tuas obras, porque Ele está no meio da igreja. Jesus não abandonou a sua igreja, pelo contrário, Ele está vivo e Ele está ativo na sua obra de olhar a sua igreja, de cuidar da sua igreja e de tomar conhecimento de todas as obras que a igreja ou que a sua igreja pratica, mesmo nesses últimos dias, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E alguém pergunta: olha, o que significa o fato de a palavra de Deus ser penetrante até o ponto de dividir alma e espírito? Significa que ela é tão eficaz no seu juízo, é tão eficaz que ela é capaz de penetrar o íntimo e o mais profundo da consciência do homem, do coração do homem, da alma do homem, a ponto de ela ser apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Quero dizer para os irmãos que hoje nós vivemos dias em que muitos servem a Deus a seu modo. Muitos têm colocado a Bíblia Sagrada de lado para conduzir a igreja de Jesus Cristo segundo os seus achismos, segundo os seus dogmas, segundo as suas tradições. Mas veja, esta é uma característica da igreja de Laodiceia. Laodiceia é a igreja de Filadélfia que decaiu da base da palavra de Deus. Porque se Filadélfia é o tipo, é o sinal de uma igreja que é uma igreja aprovada por Deus, é uma igreja que está de acordo com a vontade de Deus, isso porque ela se sustenta e se edifica na base da palavra de Deus, em toda a palavra de Deus. Laodiceia decaiu dessa base e, portanto, tornou-se uma igreja, conforme o próprio nome Laodiceia diz, uma igreja que segue e que é guiada segundo o juízo do povo, o juízo do próprio homem, o homem que já não anda mais segundo os juízos divinos, mas segundo o juízo do homem, e não de qualquer homem, mas o juízo do povo. Isto é, uma igreja que oferece
aos homens, que oferece ao povo aquilo que o povo gosta, aquilo que o povo quer, aquilo que o povo pede. E isto acontece em cumprimento às profecias de 2 Timóteo capítulo 4, quando ali o apóstolo Paulo nos diz que haveria tempo em que os homens já não suportariam a sã doutrina, antes se cercariam de mestres, como que sentindo coceiras nos ouvidos, para então ouvirem aquilo que eles querem ouvir. Ou seja, o povo tem muita força, de sorte que o povo nos dias de hoje exige que os líderes lhes preguem e lhes ofereçam as bênçãos que satisfaçam as cobiças dos seus corações. Vejam que Laodiceia é uma igreja decaída da palavra, mas veja por outro lado que Jesus começa dizendo para esta igreja: eu conheço as tuas obras. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, se você é líder na casa de Deus ou não, que você traga ou leve sempre na sua consciência esta verdade de que Jesus conhece. Nada está oculto aos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. É por isso que nós devemos andar na luz, devemos ser sóbrios e procurar dirigir o nosso viver, sobretudo o nosso dirigir, o nosso servir na casa de Deus, procurar fazê-lo de maneira clara, de maneira transparente, de maneira a fazer as coisas em conformidade com a vontade de Deus em sua palavra. E Jesus então continua dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Veja que aqui Jesus nos traz uma denúncia, dizendo que a igreja do tempo presente é uma igreja que nem é fria e nem é quente. E muitos têm interpretado esse ser frio e ser quente como ser quente, ser um crente fervoroso, um crente adequado, um crente de acordo com a vontade de Deus. E frio seria ser um crente, então, que desviou, ou que abandonou, ou que largou de vez o evangelho. Mas veja você, meu irmão, que não é esse o sentido que Jesus traz no texto, porque ele diz: quem dera fosses frio ou quente. E jamais Jesus poderia dizer: quem dera que um crente afastasse definitivamente do evangelho. E portanto, quando ele diz quem dera fosses frio ou quente, ele quer dizer que o crente, ele precisa ser definido, porque o ser frio é o ser definido e o ser quente é ser definido. Agora, o ser morno é exatamente ocupar uma posição de indecisão, é colocar-se em meio termo, porque o morno tem um pouco do frio, tem um pouco do quente, e nem é frio e nem é quente. Ele ocupa uma posição intermediária, como diz no ditado popular, é alguém que está em cima do muro, é alguém que, embora traga nos lábios o nome de Cristo, alguém que se considera cristão, alguém que teoricamente tem a Bíblia como a palavra de Deus, mas por outro lado, vê-se que os sentimentos, as vontades, os desejos, a busca, a praxis dessas pessoas, na verdade, estão voltadas para o mundo terreno, para esse mundo corrupto, para as coisas passageiras deste mundo. Ou seja, é uma união de coisas divinas com coisas profanas, e então essa mistura é o que vai gerar essa posição intermediária, essa posição de indecisão. Se serve efetivamente a Deus na Escritura e de acordo com a sua vontade, ou se segue logo os ditames do mundo e a busca do mundo, que é esse capitalismo material, mundano, perverso e pecaminoso. Então Jesus denuncia que a igreja de Laodiceia, isto é, a igreja do tempo presente, a igreja do século 21, é uma igreja indecisa, é uma igreja indefinida, que não se define, porque atrai para si tanto as coisas divinas, quanto as coisas mundanas e pecaminosas. Então, Jesus nos traz tal advertência: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu pergunto a você, meu irmão, e a você, minha irmã, se por algum momento vocês já pararam para considerar esta sentença de Cristo: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vocês sabem exatamente o que Jesus está dizendo
Ora, imagine que Jesus está falando da igreja e agora é dito que essa igreja, ela é intragável, ela é engolível, ou seja, Jesus já não suporta mais a condição de uma igreja morna. Jesus está já com intolerância para com uma igreja que não se decide de fato a quem servir. Seria mais ou menos como o povo de Israel no tempo do profeta Elias, quando é dito ali que eles estavam cocheando entre dois pensamentos, entre servir a Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou então servir a Baal, um Deus pagão. Era um povo que estava misturando esses dois cultos e não sabiam de fato se servia a um ou se servia a outro, e portanto, por causa dessa indecisão, Jesus diz que a igreja do tempo presente é uma igreja que está a ponto de ser vomitada da boca do Senhor. Interessante, eu quero chamar a sua atenção para esse fato, é que a igreja dos dias de hoje não consegue se ver e muito menos se considera uma igreja intragável, uma igreja engolível. Pelo contrário, a igreja, na sua maior parte, e eu digo na maioria da liderança evangélica e, sobretudo, na maioria quase que esmagadora dos membros da igreja evangélica, eles possuem uma sensação de aceitação, se consideram igreja adequada, se consideram uma igreja que está caminhando de acordo com a vontade de Deus. Isso se percebe claramente nas festas que eles realizam, nas passeatas que eles fazem, de sorte que ali há uma falsa alegria, um falso gozo e, sobretudo, uma falsa satisfação e uma falsa segurança, considerando que Jesus está a aprovar esta igreja. Mas eu quero dizer claramente que pelo testemunho da própria Escritura, pelo testemunho do próprio Jesus, porque aqui são palavras de Cristo à sua igreja, veja que o testemunho de Cristo é: eu estou a ponto, disse Jesus, de vomitar a igreja do século 21. E, portanto, Jesus está dizendo que esta igreja é uma igreja que está numa condição e numa posição de reprovação. Jesus reprova esta igreja. Talvez você esteja pensando, mas por que esse pastor tem falado palavras tão severas com respeito à igreja de Jesus Cristo, se ela parece caminhar tão bem? Veja, esta é uma falsa sensação. Na verdade, é uma pseudo-segurança, é uma falsa segurança que os falsos profetas têm transmitido à igreja de Cristo, dizendo paz e paz, quando na verdade o Senhor está irado contra a atual igreja do nosso tempo. E talvez você fale, pastor, eu gostaria que você fosse claro nos aspectos em que a igreja do Senhor Jesus tem faltado. Quais são esses aspectos que faz com que o Senhor, de fato, tenha tamanha ojeriza pela igreja do tempo presente? Bem, hoje eu começarei a enumerar alguns aspectos de apostasia da atual igreja que faz com que Jesus diga: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Na semana que vem, nós daremos continuidade a esses aspectos de que hoje nós começaremos a tratar. O primeiro aspecto é, eu diria, a igreja do tempo presente não vive pela fé, mas é uma igreja que vive da fé. Pastor, mas eu não consegui entender essa diferença. Qual a diferença de viver pela fé e viver da fé? Veja que o testemunho da Bíblia, conforme Romanos capítulo 1, versículo 17, é: o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé como sendo a força de Deus, uma convicção divina, gerada pelo Espírito, capaz de mover o crente em qualquer circunstância, seja esta uma circunstância boa ou ruim, uma circunstância de dificuldade ou uma circunstância de bonança. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, eu aprendi a viver bem e a viver contente em toda e qualquer situação, seja de fome, seja de escassez, seja de perseguição, seja de honra, ou seja, eu tanto sei ser humilhado como ser honrado, ter fartura como ter fome. Isto significa
ter fé ou viver pela fé, conforme está em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Entretanto, a igreja do tempo presente não conhece o viver pela fé, mas tem sempre nos lábios a arrogância de querer viver ou possuir bens materiais ou ter uma vida regalada aqui na terra por meio da fé. Ou seja, quer viver da fé, quer que a fé produza para eles tudo o que eles no seu coração desejam. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. Veja você que este capítulo 11 de Hebreus é o capítulo que fala sobre a fé. É o capítulo que foi construído, que foi escrito exatamente para falar sobre a fé. Logo no capítulo 11, versículo 1 nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Veja que o apóstolo traz a definição de fé. Fé não é certamente esse pragmatismo que se prega hoje em dia, dizendo que se você não pegar, que se você não apalpar, que se a bênção não se materializar, você não tem fé. Na verdade, essa é uma pseudo-fé, é uma falsa fé, porque a fé de Deus é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam. Ora, se você espera, não veio. E se não veio, então não pode ser pragmatizada, não pode ser tocada, porque ainda está por vir. E diz mais, é a convicção de fatos que se não veem. Se você precisa de ver, e se você precisa de tocar para poder conferir, constatar, e assim você dizer que tem fé no coração, então isso que você tem não é fé. É qualquer outra coisa, menos a fé de que diz a Escritura. E então quando o apóstolo vai nos falando sobre a fé, e ele vai discorrendo sobre a fé em todo esse capítulo 11, veja como ele diz a partir do versículo 35. Ele vai incluir entre os grandes fenômenos da fé o saber perder, o saber sofrer, o ser destituído e até ser morto. Isso porque a fé genuína nos leva a viver por fé e, portanto, nos ensina e nos faz viver bem em qualquer circunstância. Veja o que diz no capítulo 11, a partir do 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Veja que isso é um aspecto positivo da fé, ou seja, mulheres que tiveram seus filhos ressuscitados. A fé ressuscita, é verdade, mas veja como que diz o restante do texto. Alguns, pela fé, foram torturados, não aceitando o seu resgate por obterem superior ressurreição. Então veja que se a ressurreição de um morto seria a manifestação de um ato de fé, maior manifestação da fé é certamente ser torturado a ponto de ser morto. Como diz, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem ressurreição superior. Se alguns se gabam de ter fé por ressuscitar ao morto, diz a Bíblia que maior fé é aquela que se entrega à morte pela consciência da fé de que obtém ou obterá uma ressurreição superior. Isso porque a ressurreição que se prega nos dias de hoje do corpo físico, certamente não é uma ressurreição eterna, porque logo aquele que ressuscitou virá a morrer novamente. Como foi o caso da ressurreição de Lázaro. Glória a Deus, foi um grande milagre. Entretanto, Lázaro logo voltou a morrer. Agora, a superior ressurreição de que fala capítulo 11 de Hebreus, versículo 35, é a ressurreição para a vida eterna, quando receberemos um corpo incorruptível, um corpo imortal, para nunca mais sofrer a morte. E, portanto, veja como que quando o apóstolo nos fala da fé, nos diz de uma fé que ultrapassa esses benefícios terrenos. Versículo 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, e até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Isso tudo movidos pela fé. E, portanto, uma igreja que vive pela fé é uma igreja que sabe experimentar tanto das bênçãos
de Deus para o nosso momento presente, como casas, como bens, como saúde, como também sabem experimentar pela fé os infortúnios que procuram nos destruir aqui na terra, e porque a fé é genuína, então esses sabem se submeter aos sofrimentos, à escassez, à fome e a tantos desatinos dessa terra, por terem a plena consciência de possuírem algo superior e maior do que as coisas da terra. Portanto, a primeira característica da igreja de Laodiceia, que eu apresento como prova de que Jesus não está satisfeito com sua igreja, é o fato de ela não viver pela fé, mas sempre procurar viver da fé. Este é o primeiro ponto. Na semana que vem, nós traremos outros aspectos para que vocês possam ter essa plena consciência do que Deus de fato quer nos dizer com esta carta à igreja em Laodiceia. Quero lembrá-los de que amanhã às 18 horas em Taguatinga estaremos ministrando uma poderosa palavra de Deus. Vocês todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Tenham um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.